Então, a gente viu na aula passada a evolução do princípio inteligente. Hoje nós vamos ver a evolução dos espíritos. A gente vai fazer alguns comentários sobre a escala espírita, né? No livro dos Espíritos, que vai da questão 100 a 113. A gente vai ver que como os espíritos evoluem, quais foram as crenças criadas a respeito dessa evolução e como Kardec revolucionou todo o pensamento religioso acerca dessas hierarquias espirituais, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a criação e a destinação. Perguntas: como foram criados os espíritos? Será que todos nós fomos criados iguais? Será que alguns têm privilégios na evolução? Ou será que alguns já foram criados perfeitos? Será que alguns espíritos pularam etapas na evolução? O livro dos Espíritos responde de uma forma brilhante, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem a pergunta de Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, todos nós fomos criados iguais, simples e sem saber, sem ciência, ou ignorantes. E aqui ignorância não é sentido pejorativo como a gente entende hoje. Ignorância é somente o não saber, né? Então, visto que todos nós temos as mesmas oportunidades, todos nós temos a mesma finalidade, que é chegarmos a sermos realmente felizes de forma integral, então por que alguns são mais e os outros menos? Por que alguns têm mais e os outros têm menos? E aí vai a própria resposta da doutrina espírita. O livre-arbítrio usado através das várias encarnações. Uma pessoa pode ter tido 30 encarnações e não ter aproveitado tanto essas oportunidades quanto uma pessoa que só teve 15. Então não é o número de reencarnações que vai dizer se o espírito é mais ou menos evoluído, mas é as oportunidades que ele sabe ou não aproveitar diante desse processo reencarnatório, né? Então, essa questão do Livro dos Espíritos, que é a 115, nos dá uma tranquilidade muito grande. Por quê? Se nós não aproveitarmos todas as chances evolutivas que nós temos e ainda teremos nessa atual encarnação, não tem problema. A gente volta a encarnar, a gente continua estudando no mundo espiritual e a gente um dia vai conseguir chegar a esse estágio de consciência iluminada. Então não há privilégio e também não há castigos na lei divina. Um outro ponto importante também, a não evolução e estagnação para sempre em relação à ideia de céu e o inferno. Bom, a gente respeita todas as religiões, mas a gente, como Kardec, tem que fazer uma análise crítica das crenças que nós temos por aí, principalmente no Ocidente.
o catolicismo e as igrejas reformadas, né, as chamadas igrejas evangélicas. Bom, em primeiro lugar, segundo o pensamento cristão dogmático, o que acontece? Quando a alma, quando o corpo perece, morre, fica-se então aguardando o dia do juízo, creem uns, e depois desse dia do juízo, ou vai-se para o céu, ou vai para o inferno. Só que esse é um processo que não tem mais volta. Se você for para o inferno, é para sempre. Se você for para o céu, também. Nós vamos fazer alguns questionamentos a respeito disso. Vamos ver, de uma forma respeitosa, se essas crenças são boas ou são ruins. Vamos começar pelo que se acha bom. Eu vou para o céu, hipoteticamente, segundo essa crença. Mas e se a minha mãe for para o inferno? E se o meu filho, a minha filha, o meu amigo, os meus amigos tão queridos forem para o inferno? Imagine se eu for para o céu e não ter ninguém conhecido pelo resto da eternidade. Imagine como fica a minha cabeça, eu pensando naqueles seres que por alguns erros foram relegados ao inferno e jamais poderão ter a oportunidade de saírem de lá. É justo? Não é justo. Eu não gostaria de ir para um céu desse. E fazer o que lá? Ficar vendo os anjinhos voando de lá para cá, pela eternidade, sem ter o que fazer, né? Então é uma ideia que é muito contrária à proposta da misericórdia divina. Agora imagine se eu vou para o inferno e, ao contrário, todos os meus amigos, toda a minha família, etc., vai para o céu. Nem uma pessoa conhecida para dividir as brasas eu vou ter comigo, né? Então essa é uma crença que é resultante do orgulho humano, diz o Livro dos Espíritos. É resultante do orgulho e do egoísmo. Nenhuma pessoa que esteja voltada realmente para entender a compaixão, a misericórdia divina, vai crer que uma pessoa possa ser condenada para sempre no inferno. Isso se fosse possível a existência de um inferno material. Porque a geologia, através de vários aparelhamentos, vários aparelhos da tecnologia, detectou que debaixo da Terra não existe nenhum tipo de inferno. E a astronomia detectou que acima, ou melhor, fora do nosso planeta, não existe nenhum tipo de céu a não ser outros planetas, outras galáxias e etc., o espaço em si. Então essa ideia de céu e de inferno, mesmo ainda hoje, muitas mentes acreditam cegamente que vão para esse céu e fazem tudo, independente de passar por cima dos outros ou não, para ir para esse céu, e fazem tudo de uma forma, muitas vezes puritana, e de uma forma ansiosa para fugirem do inferno. A doutrina espírita nos oferece uma outra ideia. Olha só a pergunta de Kardec. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, vão haver espíritos que ficam eternamente relegados a esse mitológico inferno? A gente já viu que isso não existe. Mas vamos para os nossos estudos espíritas. Segundo o espírito André Luiz, por exemplo, que diz que existe umbral, que é uma espécie de zona de transição, que a gente vai estudar melhor daqui a 2 aulas, ou vai para a zona de trevas, que são os precipícios, que são as cavernas, que são as áreas do submundo astral ou submundo espiritual. Esses espíritos, como nós, que podemos estar, já estivermos lá,
Já podemos ter estado lá, melhor dizendo, e ainda, com certeza, ainda existem muitos que ainda vão estagiar lá. Mas a doutrina espírita nos diz, através da lógica, o seguinte: não é para sempre. Que você ou nós permanecermos na zona de trevas ou no umbral não é um castigo divino, é apenas uma necessidade mental até nós nos arrependermos daqueles erros cometidos contra nós mesmos e contra os outros e termos a oportunidade de sermos resgatados para nos prepararmos para uma nova vida, para tentar evoluir, para tentarmos fazer o que nós não pudemos ou não quisemos fazer na última vida que nós tivemos no mundo material. Então é muito mais justa essa ideia da doutrina espírita. É muito mais de acordo com a misericórdia divina. E eles respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Agora, essa perfeição aqui, a qual os Espíritos dizem, e eles repetem isso em muitas questões do Livro dos Espíritos, não quer dizer saber tudo. Porque o único que sabe tudo, o único que pode tudo é Deus. Essa é uma perfeição que a gente não está preparado ainda para entender. Não? Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha só que coisa forte, né? Vou repetir. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então Deus não pode preferir alguém a alguém. Deus não tem preferência pelos espíritas. Deus não tem preferência pelos evangélicos ou pelos católicos ou por qualquer pessoa que seja. A nossa religião só significa que nós temos um conjunto de crenças que estão voltadas para aquele local. Mais nada. Agora, crenças não significa evolução. O fato de eu crer em alguma coisa não significa que eu seja bom. Ou não significa que eu seja tão ruim quanto possa se parecer. Exemplo, existem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam que Deus existe, mas são pessoas boas. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco na escala espírita, elas já conquistaram através do esforço evolutivo essa capacidade de fazer o bem, independente de crença, independente de estar esperando por um lugar bom após a morte do corpo físico. Então são pessoas que fazem o bem pelo bem. Porque se ela realmente não crê que a vida continua após a morte, então para que fazer o bem às outras pessoas? Agora, existem pessoas dentro dos centros espíritas, dentro das igrejas, dentro de outros templos, que absolutamente não vivem de acordo com aqueles preceitos que aprendem dentro de sua casa religiosa. Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, não é uma questão de crença, mas é uma questão de vivência, né, desse evangelho, dessa verdadeira espiritualidade. Então, os Espíritos nos deixam muito à vontade para dizer o seguinte: vós tereis quantas oportunidades forem necessárias para evoluir. Agora, a gente também não pode cair na cilada de sermos reencarnacionistas e pensarmos assim: se eu não posso fazer agora, eu faço daqui a 3 vidas, eu faço daqui a 4 vidas. Mas e se eu já posso fazer agora e não faço? Será que a lei de causa e efeito também não vai não vai se dar por feita em relação a isso? Da seguinte forma: se eu já posso fazer algo agora e não faço,
eu causo algum desequilíbrio a mim e aos outros. Porque dizem os espíritos, a simples ausência do bem já é o mal. Então, para que eu evolua, não basta eu deixar de fazer o mal, mas é necessário eu fazer o bem em toda a medida das minhas forças. Agora, se eu não faço o bem, se eu deixo essas oportunidades passar, eu estou deixando o quê? O mal proliferar. Então não é uma questão de religião, mas é uma questão de vivência interna, né? Uma outra coisa muito interessante é o fator livre-arbítrio. Como nós vimos na aula passada, os animais têm livre-arbítrio para as coisas da matéria, para a reprodução, para a alimentação, para a sobrevivência no meio em que eles vivem, né? Isso a gente viu na aula passada. Agora o ser humano tem livre-arbítrio para as coisas morais. E o que isso significa? Significa que eu posso escolher o que eu vou sentir. Sobre as minhas emoções básicas, eu não tenho controle, por assim dizer. Eu não posso escolher se eu sinto raiva ou não, se eu estou com medo ou não, se eu estou alegre ou triste. Mas eu posso escolher o que fazer com a minha tristeza, por exemplo. A minha tristeza pode se transformar em depressão ou pode se transformar em realizações para a minha vida. A minha raiva pode se transformar em ódio ou pode ser construída para que eu evolua. Meu medo e a minha alegria também. Eu posso escolher o que sentir. Eu posso, através do meu livre-arbítrio, escolher quais serão os caminhos que a minha vida vai tomar. Porque quando a gente nasce com o nosso projeto reencarnatório elaborado, a gente vai ver daqui a pouco, em outra fase do nosso curso, que os espíritos não preveem tudo o que vai acontecer conosco na nossa vida. Boa parte ou quase tudo que acontece com a gente é resultado do meu livre-arbítrio. Exemplo, eu posso ter escolhido talvez ter 5 filhos previstos no meu projeto reencarnatório, mas eu posso ter 2. Se eu quiser nenhum, posso ter 10. Isso vai depender do meu livre-arbítrio, de várias questões durante a minha vida, mas nem por isso eu vou ser castigado ou vou ser punido. Não? Então esse livre-arbítrio é um fator que realmente decide a nossa vida em todos os momentos. Não existem influências obsessivas que passem por cima do nosso livre-arbítrio, porque quando um processo de possessão ou subjugação obsessiva já está além do meu livre-arbítrio, é porque eu deixei, através de várias vidas, ele se instalar, por culpa, por raiva, por ódio, o que quer que seja, mas eu deixei. Então, nós não podemos pôr a culpa nos obsessores. Ah, não, mas eu tomei uma atitude errada na minha vida porque o obsessor me induziu. Não, o obsessor só conseguiu influência porque o meu pensamento fez sintonia com o dele. Então, os nossos sofrimentos não podem ser justificados através dos obsessores, porque senão a gente vai estar trocando a nossa crença do diabo pelo obsessor, só vai estar trocando o nome. Então, nós temos a capacidade de construir o nosso destino. Essa é que é a grande realidade. Isso é muito bom. Olha só a diferença entre maldade e ignorância. Olha só que questão interessante no Livro dos Espíritos, na questão 120. Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eles respondem: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância sim. Então você pode errar por 2 motivos. Você pode errar por não conhecer aquilo que você está fazendo,
por não ter tido a experiência de vida o suficiente para acertar, para obter sucesso, para obter êxito, ou você pode errar com conhecimento de causa. Essa é a diferença entre perseverança e teimosia. Teimosia é você insistir na mesma coisa do mesmo modo, já sabendo que aquilo vai dar errado. Perseverança é dar alguma coisa errada porque você não estava preparado, não tinha o conhecimento suficiente, mas você continuar tentando o êxito para obter aquilo de outra forma, não errando da mesma forma. Essa é a diferença, né? Então, essa é a diferença entre maldade e ignorância. Todos os espíritos têm que ser maus antes de serem bons? Não. Mas todos nós somos ignorantes em relação a alguma coisa. Ignorância é uma coisa normal na vida do ser humano. Ignorância é algo muito comum. Por exemplo, eu sou ignorante em termos de física quântica. Eu conheço muito pouco. Em termos de matemática, em termos de geologia, mas há outras coisas que eu não sou mais ignorante como todos nós, né? Então, não existe na doutrina espírita aquela crença de que há seres que foram criados para o mal, ou que se transformaram em seres maléficos e vão ser assim para o resto da eternidade. Não existe isso em termos de doutrina espírita. Anjos e demônios, né? A gente tem como costume falar assim: eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda, ou eu vou fazer uma prece para espantar esse demônio, né? Só que a gente, dentro daquela linha de pensamento a qual nós vimos até agora, a gente sabe que anjos não foram criados perfeitos por Deus. São espíritos que já conquistaram determinado nível evolutivo para serem considerados espíritos superiores. Já conquistaram bondade e sabedoria para isso. Mas daqui a pouco a gente vai ver com Kardec que anjo significa bem mais do que isso. E mesma coisa demônio. Quer ver? Vamos ler um pouquinho com Kardec aqui, ó. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Ou seja, espíritos, bons e maus. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando aqui na sua melhor acepção. Ou seja, anjo é simplesmente um mensageiro desencarnado, quer seja bom ou quer seja ruim. É só isso. A gente cria um monte de teologia, um monte de superstição em torno disso, quando na verdade a questão é muito simples, né? E demônio? O que é demônio? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Porquanto o termo grego daimon ou daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então vamos lá. Demônio é um espírito desencarnado. Anjo é um espírito desencarnado que se comunica com o encarnado. É só isso. Kardec simplificou de uma tal forma que é quase que impossível simplificar mais do que Kardec, né? Então, repetindo, demônio é simplesmente um espírito bom ou ruim desencarnado. E anjo é o mesmo espírito bom ou ruim que está desencarnado e que está se comunicando com o mundo dito material. É só isso, né? Por exemplo, mas na Bíblia está escrito diabo. Em primeiro lugar, a palavra diabo, Satanás ou Lúcifer não são termos originais da língua hebraica e nem tampouco da língua aramaica que fazia Jesus. Foram crenças que foram trazidas
de outros povos. Satanás, por exemplo, é uma palavra de origem persa, porque muito antes do cristianismo havia-se a crença de que havia um poder ruim e um poder bom a nível de universo. Essa crença ficou registrada com o nome de zoroastrismo, que é muito anterior à época de Jesus. Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus e que será mal pela eternidade, que se rebelou por uma questão de inveja, por uma questão de ambição, de egoísmo, de orgulho, se rebelou contra Deus e vai ser assim pelo resto da eternidade. Na verdade, Lúcifer, na tradução correta, é aquele que pode vir a ter luz. Ou seja, todos nós somos Lúcifer, porque todos nós podemos vir a ter luz, ou já temos essa luz. Então não tem nada a ver com o diabo, com figura mitológica de chifre que cospe fogo, que vem com tridente na mão. Isso tudo são criações humanas para controlar as pessoas através do medo. Mas a doutrina espírita não ensina através do medo. A doutrina espírita ensina através da razão. Simplesmente a doutrina espírita ensina que eu tenho que ter responsabilidade pelos meus atos. E tudo que de bom ou de ruim advier das minhas atitudes é causa do mau uso ou do bom uso do meu livre-arbítrio. É simples. Então a gente cria um monte de mitologia para explicar que alguma força exterior nos obrigou a agir errado. Mas na verdade quem agiu errado foi eu mesmo. É uma questão de autorresponsabilidade. Então essa questão de anjos e demônios precisa ficar muito bem entendida para a gente poder ver daqui a pouquinho a escala espírita. E agora a gente vai começar a fazer isso. A hierarquia evolutiva dos espíritos. Kardec, como eu já disse antes, da questão 100 a 113, ele elaborou de uma forma muito didática, de uma forma muito dinâmica, quais as hierarquias que os espíritos podem ter de uma forma geral. Mas antes da gente ver essa tabela, a gente tem que deixar bem claro o seguinte: Kardec disse que a divisão dele não é uma coisa para ser seguida cegamente. Se outras pessoas tiverem um outro ponto de vista a respeito disso, essa escala pode ser transformada de acordo com a pesquisa ou de acordo com o estudo que a pessoa está fazendo. É apenas uma referência de Kardec para que nós possamos entender como é o mundo espiritual. Só isso. Ou, para quem trabalha com mediunidade, saber com que tipo de espírito está lidando. Aliás, essa foi a finalidade maior para a qual Kardec realmente elaborou a escala espírita. É para que nós aprendamos a identificar esses espíritos comunicantes. Só isso. E acabou servindo didaticamente para o estudo, da evolução dos espíritos também. Bom, vamos ler um pouquinho? A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos. Os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Ou seja, daqui a pouco a gente vê que essas classes e as 3 ordens que eu vou apresentar na escala espírita, nós podemos nos enquadrar em várias delas ao mesmo tempo. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão.
Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, e nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto, hajam os espíritos divergindo quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta a comentar algo aqui. Aí, como eu já falei, essa escala serve para que nós identifiquemos tanto os espíritos desencarnados, quando se comunicam, quanto os espíritos encarnados com os quais a gente lida no dia a dia, né? Então essa é a escala. Está lá no Livro dos Espíritos, isso aqui é um resumo de tudo que está lá. Nós temos 3 ordens. A terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, tá? A segunda ordem é dos bons espíritos. E a primeira ordem é dos espíritos puros. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar cada uma dessas classes dentro das ordens. Nós vamos fazer um resumo e depois a gente vai, na segunda parte, fazer um debate sobre essas ordens e classes, tá? Lá na 10ª classe estão os espíritos impuros. Kardec diz que esses espíritos, quando desencarnados e quando encarnados também, eles insuflam a inveja, a discordância, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vaidade, essa coisa toda. Então vai vendo, quando predomina esses sentimentos em nós, quer sejamos encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos da 10ª classe, impuros, né? É lógico que todos nós, talvez, na minha terra não, mas aqui acho que sim, já suplantamos a inveja, já suplantamos a vaidade, já suplantamos a maledicência, a vulgarmente chamada fofoca, né? Já não temos mais ódios de ninguém, já não temos mais orgulho, mais egoísmo, né? Bom se assim fosse, né? Pois é, todas essas características são peculiares a essa 10ª classe dos espíritos impuros, tá? Na 9ª classe vem os espíritos levianos, que tem uma diferença para os espíritos impuros. Os espíritos impuros, segundo Allan Kardec, eles fazem o mal porque eles querem. Eles fazem o mal visando prejudicar alguém em especial ou um grupo, às vezes até a humanidade inteira. Tem espíritos com poder mental capaz de prejudicar uma grande quantidade de pessoas, né? Dentro da literatura mediúnica nós temos algumas obras que falam sobre esses tipos de espíritos impuros. Alguns os chamam de dragões, outros chamam de espíritos obsessores das trevas, etc., né? Não importa o nome. Mas os levianos, eles também têm inveja, têm orgulho, têm egoísmo, têm ambição, têm todos os outros defeitos desses espíritos. Mas só que eles não fazem por mal. Eles fazem por ignorância. Eles não sabem medir as consequências dos atos deles. Podem ser nós também, estou falando deles, mas podem ser nós também, né? Então, essa é a característica dos espíritos levianos. É continuar fazendo mal, só que não mais por premeditação, por querer ver o mal de alguém, mas sim por ignorância de não saber avaliar as consequências daquilo que eles estão fazendo, né? Esses espíritos pseudo-sábios, que estão na 7ª classe, é o seguinte: são espíritos que têm muita inteligência. Eles sabem colocar as frases,
eles têm uma oratória muito boa, só que os princípios que eles exprimem através do pensamento e do comportamento deles parecem ser bons, parecem ser profundos, mas na verdade não resistem a um exame crítico. Mediunicamente, um espírito dita coisas muito bonitas. Aí ele insere no meio dessas coisas alguma coisa ali que não tem uma lógica, que não tem profundidade, ou que está em desacordo com os princípios do amor. Isso é um espírito pseudo-sábio. Ou se ele é encarnado, ele possui uma oratória vibrante, uma oratória bonita, né? Ele consegue falar, magnetizando as pessoas que estão ouvindo, não deixa ninguém dormir na oratória dele, mas tudo que ele fala ali tem um fundo falso. Sabe, em outras terras, aquele discurso que você promete um monte de coisas que vai fazer, que vai acontecer, e você consegue convencer as pessoas a te pôr no poder, e aí quando você vai para o poder ninguém te vê mais. Ou se te vê, você passa igual uma bala e não cumprimenta nem mais a pessoa que te pôs no poder. E isso tanto a nível municipal, estadual, quanto a nível federal. Não quero aqui falar mal ou bem de partido algum, não vim aqui para falar de política. Agora, cuidado com o discurso da mentira. Amor não combina com mentira. Todo sentimento que venha eivado de mentira, de omissão, não é amor. É tudo, menos amor. Então, cuidado com esse tipo de espírito pseudo-sábio, que eles enganam muito, inclusive com o comportamento deles. Eles sempre são muito bem educados, eles nunca perdem o controle emocional, ou quase nunca. Para a sociedade, são pessoas muito evoluídas, mas são espíritos muito perigosos, porque eles agem na surdina, eles agem por trás, mancomunando. Eles têm muitas características dos espíritos impuros. Eles gostam de ver o circo pegar fogo, como se diz no popular, né? São pessoas que fazem intrigas por problemas que eles têm emocionais, né? Por carência, por um monte de problemas psicológicos, mas eles sabem fazer intriga de uma forma muito bem urdida. São espíritos muito perigosos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Os espíritos neutros é aquilo que a gente falou. Eles não fazem nem o bem, não estão nem aí para o sofrimento de ninguém, mas também não prejudicam ninguém. É aquele assim, se tiver minha comida, se tiver meu banho, se tiver meu futebol no final de semana e meu churrasquinho, o mundo que se exploda, deixa só a minha casa em pé, né? Então, não querem saber de ajudar, não se inserem num trabalho de promoção social, é um direito que eles têm. Mas aí vem aquela questão. São espíritos que já poderiam fazer muito bem, mas não fazem, porque só pensam em si mesmos. São primordialmente egoístas. Espíritos batedores e perturbadores, né? Estamos aí na 19ª, 8ª, 7ª, 6ª ordem. Na 6ª, esses espíritos batedores, isso não é uma classe especial segundo Kardec. Eles podem ter características dessas 4 outras classes aqui, segundo o Livro dos Espíritos. Eles podem estar inseridos aqui, só que quando na mediunidade, no fenômeno mediúnico de efeito físico, que era muito comum na época de Kardec, aquelas batidas, né? Aqueles barulhos, aquelas mesas girantes, etc. Kardec criou essa denominação aqui para exprimir esses espíritos barulhentos, que muitas vezes trabalham a serviço dos espíritos superiores, mas muitas vezes eles vêm trazer só algazarra, só zombaria, né? Só vem para se divertir, as reuniões mediúnicas, para rir da cara dos outros, são espíritos zombeteiros, né? Então, gente, recapitulando, todas essas classes aqui da terceira ordem, independente da classe que for, o mal
predomina sobre o bem que eles já fazem. Eles são mais maus do que bons. Agora, significa que todos esses espíritos aqui são maus? Gostam de ver o mal dos outros? Não. Significa que eles ainda precisam aprender o caminho do amor. Mas não é o caminho religioso do amor. É o caminho prestativo e silencioso desse amor. É fazer o bem sem ficar se exibindo. Jesus dizia, não deixai a tua mão esquerda ver o que a direita deu. Né? O bem mais profundo é aquele que é feito em silêncio. É aquele que é feito sem exibição. Né? Então esses espíritos aqui precisam aprender as características dessa segunda ordem. Nessa segunda ordem dos bons espíritos, há que se ter uma distinção que muitas vezes muitos de nós espíritas não observamos. Exemplo, um espírito bom nem sempre é superior, mas todo espírito superior é bom. Né? Um exemplo de espírito bom pode ser o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual. É um espírito que ainda precisa reencarnar, ainda tem várias provas a suportar, mas ele já quer ver o bem das pessoas, quer seja encarnado ou desencarnado. Ele já é um espírito bom, mas ele ainda tem muita coisa para aprender. Um espírito superior, como a gente vai ver, ele é muito mais do que é bom. Ele não tem só amor, ele não tem só bondade, ele tem conhecimento. E ele usa esse conhecimento, inclusive científico, para ajudar a todos. Essa é a característica de um espírito superior. E além do espírito superior, estão os espíritos puros. Que acho que o único que passou pela Terra, a meu ver, foi Jesus. Jesus não é somente um espírito superior, ele é um espírito puro. A gente vai ver daqui a pouco quem são esses espíritos puros. Né? Segunda ordem dos espíritos bons. Vamos lá, na quinta classe, são os espíritos benévolos. Né? Espíritos benévolos são aqueles que já são muito prestativos. Eles querem fazer o bem para todo mundo, eles não podem ver ninguém sofrendo que vão lá ajudar, e eles fazem mutirões, e eles vão, só que eles não têm técnicas para fazer isso. Muitas vezes patrocinam até os vícios alheios por querer ajudar sem ter um plano pré-estabelecido. Porque até para você amar, segundo a doutrina espírita, existem técnicas. Existem técnicas de você expandir essa caridade. Não é a quem você queira apenas, é a quem necessita, é a quem já tem condições de aprender aquilo que você pode dar. Mas esses espíritos ainda não sabem disso. Eles só vão fazendo, mas não têm ideia das consequências que aquilo pode ter. São espíritos bons, eles já querem bem, são benévolos, mas eles não têm ciência das consequências que aquelas atitudes de bondade que eles têm podem advir. Exemplo, você tem um filho e você dá tudo que ele quer. Isso parece bondade. Se ele quiser um sorvete 2 horas da manhã, você sai com o carro e se vira para comprar um pote de sorvete para ele. Aí você dá um tênis que ele gostava muito, daqui a uma semana ele não quer mais o tênis e você quer outro, e depois quer outro, e você dá e não tem limite. Isso parece bondade, mas não é. Então você está procurando ser bom, mas você ainda não tem a técnica de ser bom. Então esse é um degrau na escala dos espíritos bons. Os espíritos sábios é aqueles que já têm muito conhecimento, mas não sabem como usar. Exemplo, um professor que entende tudo da matéria dele na universidade, mas ele não sabe passar para os outros. Ele não sabe ensinar. Ele não sabe fazer com que os outros compreendam aquilo que ele está dizendo. Ele não tem características
de espírito de sabedoria, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele quer fazer, ele é bom, ele quer passar, ele quer ensinar, ele quer fazer com que os outros aprendam, só que ele não sabe como fazer isso ainda, porque ele não tem ainda desenvolvido essa bondade que o espírito benévolo já tem. O benévolo é bom, mas é ignorante. O sábio não é tão ignorante, mas ainda não é tão bom. Eles não conseguem unir as duas coisas ainda, né? E aí vem, então vamos lá, recapitulando: 19ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, terceira ordem, sabe, a ordem dos espíritos de sabedoria, né? Ele já tem muito conhecimento. São aqueles cientistas reencarnados que promovem realmente a evolução da humanidade. Eles trazem muitas conquistas. Vamos botar aí alguns exemplos para que vocês entendam. Thomas Alva Edison, que trouxe, né, todo aquele conhecimento da energia elétrica, né? Hoje nós temos essa iluminação elétrica graças a uma das pessoas chamadas Thomas Alva Edison, né? Nikola Tesla também. Vamos por aí Santos Dumont, que acabou se suicidando, infelizmente, né? Vamos por aí tantos outros, né, que trouxeram conhecimentos do mundo espiritual, mas que não operacionalizaram isso com profundidade para o bem. Eles já são bons, só que eles não estavam preocupados com o trabalho de promoção social. Muitas vezes eles só queriam transmitir aquilo que eles achavam bom para a humanidade, o que já é um bem muito grande, né? Você trazer evolução para o planeta através do conhecimento já é algo muito importante, né? A segunda classe são os espíritos superiores, né? Espírito superior, dá para citar nos dedos o que a gente conhece no planeta Terra. Vamos lá: Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce, muito bem lembrado, mas quem? Né? Agora, será que esses espíritos realmente são superiores? Porque, lembrem, os espíritos superiores unem muito conhecimento aliado com um conhecimento muito grande das leis universais, né? Será que Chico Xavier tem essa característica? Eu acho que tem. Só que nessa vida ele veio para um determinado tipo de tarefa. Agora, que é um espírito que já tem muito conhecimento arquivado, eu não tenho a mínima dúvida. O próprio Gandhi, que teve conhecimento político o suficiente para promover todo o movimento de libertação da Índia sem derramar uma gota de sangue. E isso é uma façanha muito grande, né? A própria Madre Teresa de Calcutá, né? Quantas vidas ela salvou naqueles vales lá de Calcutá da lepra, quantas crianças que hoje em dia ainda estão encarnadas com as suas famílias, muitas vezes empresários de grande sucesso, como eu li algum tempo atrás, graças ao serviço de Madre Teresa de Calcutá. Quantos abortos essa mulher ajudou a evitar com a campanha dela do deixar nascer, né? Depois ver o que dá para alguém, etc. Mas deixe nascer. Isso é uma campanha originalmente feita pela Madre Teresa de Calcutá, né? Ainda que esses espíritos não saibam tudo, que a Madre Teresa de Calcutá era muito voltada para a dogmática católica, né? Outro espírito que eu acho que é superior, o Papa Francisco, né? Ele é um espírito, além de bom, ele tem muita técnica ao falar, né? É um espírito que está trazendo conhecimentos e conceitos da igreja, como, por exemplo, abençoar os casais homossexuais.
coisa que a igreja nunca fez, nunca permitiu, né? Reconhecer as novas formas de família do século XXI, coisa que muitas vezes não é debatido nem no movimento espírita por preconceito, por medo, é debatido na Igreja Católica lá, ou é falado na Igreja Católica pelo Papa Francisco, né? Então a gente não sabe a responsabilidade que um homem desse tem ao falar para milhões de pessoas que fazem o que ele mandar. Olhem o poder de influência que um espírito desse pode ter para o bem ou para o mal, né? Mesma coisa Chico Xavier, mesma coisa Mahatma Gandhi, né? Agora, a primeira classe é a classe dos espíritos puros. Eles não erram mais, não erram, simplesmente não erram. Eles não têm mais condições de errar, porque já têm toda a sabedoria possível e imaginável pelo ser humano. Não são deuses, eles não são perfeitos como Deus, mas eles têm uma perfeição relativa que faz com que eles não errem mais. E eles reencarnam-se na Terra em raríssimas, ou em outros planetas, em raríssimas ocasiões. Por exemplo, Jesus, ao que conta e consta na doutrina espírita, ele só encarnou-se na Terra. Portanto, ele só viveu no corpo físico uma vez nesse planeta. Tamanha envergadura moral e ética que um espírito desse tem. Ele não tem necessidade de voltar como nós, ou como os espíritos superiores para suportar a prova. Quando ele vem, é para decidir realmente o destino do planeta, né? Jesus, ele mandou vários seguidores mensageiros dele, reencarnar-se, tanto homens quanto mulheres, em todas as épocas da humanidade. Mas ele veio pessoalmente ensinar o que era o amor, através do exemplo, através não somente das palavras, mas de todos os exemplos perfeitos que ele deu. Mas Jesus teve características humanas nos evangelhos. Tudo isso pode ter sido torcido de acordo com o nosso orgulho e o nosso egoísmo, porque a gente tem que levar em conta que quem traduziu a Bíblia foram homens, principalmente homens e mulheres também, que são falhos, que também têm orgulho e têm egoísmo e muitas vezes forçaram as passagens dos evangelhos de acordo com a preferência que eles tinham. Então, muitas vezes, o Jesus que é mostrado lá não é o Jesus Espírito puro. O Jesus Espírito puro é esse que Emmanuel disse que é o governador espiritual do planeta Terra. Agora, gente, a escala de Kardec acaba aqui, nos espíritos puros. Agora, dentro dessa hierarquia de espírito puro, não para por aí. A lógica diz que existe outros graus de evolução, mas que nem Kardec, nem os espíritos que codificaram a doutrina tiveram condições de explicar para a gente o que era. Podem ter espíritos, por exemplo, que comandem galáxias. É os que André Luiz chama no livro Evolução em Dois Mundos de co-criadores maiores. Podem ter espíritos, por exemplo, que nas linhas esotéricas chamam-se de logos solar, que são muito mais do que Jesus ainda. São coisas inimagináveis para a gente. Mas a lógica diz que a evolução, além dessa primeira categoria aqui, continua existindo. Porque se eles não tivessem mais nada para aprender, eles seriam iguais a Deus. E a lógica diz que eles não podem ser iguais a Deus, né? Gente, então por hoje era só. Fiquem com Deus, ao pessoal que nos assiste aí pela internet.